Olá, professor, professora, é um prazer ter você aqui novamente neste módulo. Agora que você já acessou o material de estudo, vamos aprofundar um pouco mais nos temas da apostila 4, pois nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos seus estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: banco de dados orientado a objetos, arquitetura e design. Vamos lá? BDOO. Nos bancos de dados orientados a objetos, os dados são armazenados como objetos. Essa abordagem é muito similar aos objetos dos paradigmas das linguagens de programação orientadas a objetos, ou POO. Esses objetos contêm arquivos e informações agrupadas, além dos procedimentos específicos para sua leitura e seu processamento. Fatores que levam à adoção da tecnologia de banco de dados orientados a objetos. Uso de bancos de dados relacional, pois é difícil de manipular com dados complexos. Dados são geralmente providos por aplicações escritas usando linguagens de programação orientada a objetos. Os componentes principais são objetos, bloco básico da estrutura, classes, esquema de um objeto, métodos, comportamento de uma classe e ponteiros. Acessa os elementos de um banco de dados e estabelece as relações entre os objetos. Vejamos algumas das vantagens e desvantagens do uso de banco de dados orientado a objetos. Vantagens: funciona bem com linguagens de programação orientadas a objetos e os IDs dos objetos são designados automaticamente. Desvantagens: não é comumente utilizado. Em alguns casos, a alta complexidade pode causar problemas de desempenho. Dica: depois assista ao vídeo sobre os principais sistemas de gerenciamento de banco de dados orientado a objetos. Arquitetura. No que diz respeito ao tipo de arquitetura, os bancos de dados podem ser classificados quanto à sua localização física de armazenamento. A imagem a seguir mostra as duas soluções possíveis. E por falar em classificação quanto à sua localização física de armazenamento, apresentamos duas possíveis soluções, certo? Na arquitetura centralizada, o banco de dados fica centralizado em um servidor e é acessado pelas demais aplicações ou clientes. O servidor central assume toda a capacidade de armazenamento e resposta. Esse modelo exige grande poder de processamento do servidor e excelente desempenho do sistema gerenciador de banco de dados. Mas afinal, quais são suas vantagens? Integridade dos dados. Quando os dados são mantidos num único local, a chance de redundância diminui, aumentando a exatidão e a confiabilidade desses dados. Segurança. Um único ponto de acesso aumenta a segurança do sistema de dados. Custos. Torna-se mais fácil administrar o banco de dados e realizar a manutenção nele. Simplicidade. Trata-se de um sistema mais simples para o usuário final. E suas desvantagens? Maior vulnerabilidade, em função do banco de dados estar localizado num único local. Execução e funcionalidades do banco de dados estão totalmente localizadas do lado do servidor. Dessa forma, elas concorrem com os processos do próprio sistema gerenciador de banco de dados. Agora, apresentaremos o esquema distribuído, que armazena informações em diferentes lugares físicos. O banco de dados com arquitetura desse tipo reside em várias CPUs num único local ou espalhadas por diversos locais. Nesse modelo de arquitetura, os dados ficarão distribuídos em vários servidores ou computadores e todos passarão por um processo de atualização, sincronização ou sincronismo para garantir a integridade dos dados em todos os locais. Devido às conexões entre os bancos de dados distribuídos, as informações aparecem como de um único banco de dados para os usuários finais. E suas vantagens e desvantagens? Vantagens: independência de localização. O banco de dados se espalha por vários sites diferentes. Distribuição de processamento de consultas. Uma consulta complexa se divide entre vários sites online. Isso divide a tarefa entre diferentes CPUs, reduzindo o gargalo da operação. Transações distribuídas. Vários locais de armazenamento fornecem um método de recuperação distribuído. Protocolos de confirmação existem em casos de várias transações. Integração perfeita. Embora não estejam fisicamente conectadas, as partes distribuídas do banco de dados se conectam num banco de dados lógico. Desvantagens. Projeto complexo. Um banco de dados distribuído é mais complexo. Custo. Vários custos, desde aquisição, manutenção, hardware, rede, comunicação
ou mão de obra o tornam mais caro do que um sistema centralizado. Segurança. Uma rede pode ser facilmente atacada por roubo ou uso indevido de dados. Controle de integridade. Em um vasto sistema distribuído, é importante manter a consistência dos dados e garantir que as alterações feitas em um site devem ser refletidas em todos os outros. Design. Apresentaremos duas abordagens principais para o design de banco de dados com base na função. São eles: banco de dados transacional e banco de dados analítico. Embora os dois sirvam a objetivos diferentes, juntos ambos criam um sistema de Data Warehouse, repositório central. Transacional, OLTP ou Online Transaction Processing. É conhecido como um banco de dados de processamento de transações online, ou banco de dados OLTP. Gerencia e controla as operações fundamentais dentro de um negócio. Os dados coletados diretamente da fonte, em tempo real, proporcionam uma visão das transações diárias. Como exemplo desse tipo de banco de dados, temos os sistemas de bancos financeiros e comerciais. OLTP consegue executar diversas transações financeiras ao mesmo tempo, por exemplo, compras, transferências bancárias online, entrada ou saída de pedidos e envio de SMS. O OLTP é aplicado no nível operacional das organizações e serve para processar dados no dia a dia e dar suporte às atividades de rotina do negócio. Analítico, OLAP, Online Analytical Processing, é conhecido como um banco de dados de processamento analítico online, ou banco de dados OLAP. Fornece uma visão unificada de todos os dados disponíveis em uma empresa. Esses bancos têm a capacidade de analisar grandes volumes de informações nas mais diversas perspectivas dentro de um Data Warehouse. É essencial para planejar, relatar e tomar decisões no ambiente empresarial. OLAP é utilizado pelo nível estratégico do negócio, contribui na geração de relatórios e ajuda na gestão em tomadas de decisões. Momento de praticar. Agora é hora de aplicar algumas atividades com os alunos. Ao final, incentive-os a apresentar e discutirem em grupo. Nesta aula, você já pode trazer alguns elementos da linguagem SQL utilizando linguagem natural. Retome as tabelas anteriores e faça simulações de comandos que poderiam ser aplicados nos bancos de dados OLAP e OLTP, de acordo com as suas aplicações. Recapitulando. Neste vídeo, falamos sobre banco de dados orientado a objetos, arquitetura e design. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com seus estudantes. Foi um prazer enorme tê-los conosco. Esperamos também que tenham gostado do conteúdo e que ele seja útil para suas aulas. Até logo!